are hayo, tukere me are kremuhua, me are kremuhua, tukere me are pohehau, kotonohe kahab yesunyata, tukere me are upugi, tukere me are parise, tukere me are mayon, tukere petuire, yon sharikwan, upusunyata ira. Quero ser sol, quero ser mar, quero ser vida para viver a cantar. Quero ser esperança, quero ser som, quero ser luz, quero teu dom de viver e cantar. Olá, sou Marina Zarvos. Estamos hoje participando de um evento muito significativo para todos nós. Hoje é dia 21 de abril. Estamos na semana de muitas comemorações. E a AGEL São Paulo organizou essa roda de conversa que é muito interessante e muito especial. E já conto por quê. Estou com a minha querida parceira, a Diretoria Cultural, Márcia Etelli, e com a nossa também querida companheira de diretoria, secretária, a Maria Elisa Delambois, mas muito conhecida como Mel, Meli, Meli, cada uma diz de um jeito, né, Mel? Então, estamos aqui hoje e acho que vocês podem perceber que nós estamos ambientadas, sobretudo a Meli, para trazer para vocês uma experiência. Estamos na semana, terminando a semana, do Dia do Livro Infantil e do Dia do Indígena, que são próximos, né? Dia 18 do Livro Infantil, 19 do Indígena. E com muita alegria, ela vai nos trazer, e com muito entusiasmo, uma grande experiência. Ela esteve há pouco tempo participando de uma vivência, de uma experiência numa aldeia da tribo Pataxó. Muito bem, ela é escritora e tem uma coleção de livros infantis. E eu estou muito curiosa para ouvir tudo que ela tem para nos dizer, porque realmente foi algo assim que a capturou e nos capturou da diretoria quando ouvimos um pouco do relato. Então, eu gostaria, num primeiro momento, só de cumprimentar de fato a Márcia. Márcia, muito obrigada. E deixar a minha pergunta inicial já para a Meli, que é o seguinte. Meli, conte-nos o que te motivou a fazer essa imersão, vamos dizer assim, né? Eu acho que você tem muito aí para nos contar. Só um pouquinho, uma coisinha que eu não gostaria de esquecer, antes de você me responder. Alguns me conhecem, a maioria com certeza não, e eu gostaria só de dizer e agradecer a nossa presidente Nancy e a vice-presidente Geni, né? Por quê? Porque quando surgiu a ideia da conversa, eu rapidamente me prontifiquei a fazer essa conversa, porque eu tenho, a minha origem um pouco, vamos dizer assim, a síntese, né? Ou a simbologia, ou aquilo que muitos dos brasileiros têm, o sangue indígena. Eu sou neta de uma avó Bororo, do Mato Grosso, da região ali de Cuiabá, e um grego. Então, o meu sangue falou muito alto na hora que eu ouvi essa experiência que poderia ser compartilhada. Acho que fica no DNA e no DNA de todos nós, né, brasileiros, porque a miscigenação foi grande. Então, querida, por favor, a roda de conversa agora está com você. Obrigada, viu?
Eu agradeço, em primeiro lugar, o convite, vocês acreditarem que eu posso trazer alguma novidade, trazer alguma informação importante, e espero que eu possa realmente contribuir para esse conhecimento, né, que as pessoas precisam ter desses povos que foram originários, né? Na verdade, eles já existiam antes do descobrimento. Bom, mas a sua pergunta foi como eu cheguei lá, né? E aí eu vou contar. Vocês sabem, você comentou que eu e a Nilce escrevemos livros infantis, e nós temos um projeto, é mais do que só escrever o livro, é levar os livros para as crianças lerem e terem o prazer de ler. A gente sabe hoje que existe uma competição muito grande com o celular, com a TV, a competição com a mídia é muito alta. E o que a gente queria era que a criança precisa, quando lê, viajar, sentir, gostar, querer mais, ficar empolgada com o livro que leu, né? Visitar a biblioteca, visitar a livraria e se empolgar com isso. Eu conto isso porque eu vejo que nós continuamente trabalhamos com os nossos netos, e quando a gente trabalha, o resultado realmente existe. Então, chegamos à conclusão, Nilce e eu, que a nossa divulgação ia ser assim, nos mais variados locais. A gente vai a bibliotecas de diversas cidades, vai a escolas, porque quando a gente chega numa escola de educação infantil, a gente percebe que a diretora precisa ajuda, a professora precisa ajuda, os pais precisam ajuda, as crianças, então a gente tem que levar ajuda a todos eles para contribuir para que eles participem muito fortemente da leitura das crianças. A nossa coleção é uma coleção que trata da relação entre avós e netos. E uma fala da vovó, outra fala do vovô, outra fala da relação entre os avós com as coisas antigas e modernas, outra fala das crianças, que algumas são diferentes das outras, da natureza, fala também das brincadeiras entre os avós e as crianças, e essa última fala dos avós descobrindo o universo, as estrelas, a noite, com as crianças. E decidimos que a cada viagem que a gente fizesse, a gente ia procurar a biblioteca, ia procurar a escola, ia procurar para levar, né, divulgar, doar para uma biblioteca, doar para uma escola os livros e conversar com os professores, conversar com a direção, e começamos a fazer. E é interessante, a gente toma isso, cada viagem que a gente faz, é em São Paulo, é fora de São Paulo, é fora do Brasil, a gente leva. Onde tem língua portuguesa, a gente está levando os livros, né? E as reações são as mais diversas. E é interessante como aqui em São Paulo mesmo, a gente percebe que em algumas escolas existe assim muita ajuda do governo, do Estado, mas outras são totalmente carentes, descobertas de tudo. Bom, mas aí nós íamos para fazer uma viagem para a Bahia, para um lugar que eu não conhecia, que é uma vila de Santo André, que é bem pertinho de Santa Cruz de Cabralha, onde foi a primeira missa dos descobridores. E, olhando no mapa, o meu marido, que descobriu, falou, olha, nossa, tem aldeia indígena, a gente podia visitar. Foi assim que começou. Bom, fomos, eu falei, então eu vou levar meus livros, porque, na verdade, é isso que eu gostaria, que os nossos livros fossem lidos também pelos índios, né? E aí levamos os livros, procuramos, mas sem nenhuma referência, não tinha ideia nem onde era exatamente, era só pelo GPS, né? Não tinha nenhuma ideia do que eu ia encontrar. Chegando no hotel,
nós já vimos placas de aldeias. Tem uma aldeia muito interessante, a Coroa Vermelha, da etnia Pataxó. A Coroa Vermelha é uma aldeia que fica praticamente na estrada. Da estrada a gente vê a aldeia. Então, nós passamos por ela, fomos para o hotel, e no dia seguinte falei, não, a primeira coisa que eu vou fazer é visitar a aldeia. Então, fomos para essa aldeia da Cruz Vermelha. Chegando nessa aldeia, num primeiro momento eu fiquei até um pouco assim preocupada, porque estava cheio de carro, van, perua, ônibus, porque eles fazem uma apresentação todos os dias, às 10 horas, eles fazem uma apresentação de uma dança de boas-vindas, muito, muito interessante. Depois que eu cheguei, entrei na aldeia, aí fiquei mais animada. E vi toda essa apresentação belíssima. Eles cantam muito, eles contam na dança, na música, eles contam sobre a vida deles. E depois procurei uma indígena que estava ali toda com a vestimenta, todos estavam muito bem arrumadinhos, vestidos, as crianças, os homens, as mulheres. Procurei uma indígena e perguntei para ela se eu podia conversar com alguém, que eu queria fazer uma doação de livros para as crianças. Ela me atendeu muito bem, e imediatamente ela chamou as crianças e perguntou para mim, você conta história? Eu falei que contava história também, dos livros. E ela reuniu, gente, foi uma emoção tão grande, ela reuniu todas as crianças embaixo de uma árvore, as crianças ficaram quietíssimas, arrumadíssimas, bonitinhas, esperando a história. E eu contei a história, interagi com as crianças, perguntei algumas coisas para eles, eles perguntaram alguma coisa para mim, e foi, assim, muito gratificante, né? Foi muito gratificante. Aí conversei com ela era avó muito jovem, era avó de uma das crianças que estava escutando a história. E aí eu falei para ela que eu tinha trazido livros para as crianças, se tinha uma escola, conversei como era a educação ali das crianças, e ela me disse o seguinte, as crianças dentro da aldeia têm uma escola pequena, com um professor, e ela ajudava o professor, porque por isso toda essa habilidade dela, né? Porque ela conhecia as crianças muito bem e sabia como lidar com elas. E então eu doei os livros, a minha cunhada estava junto, levou lápis de cor, doamos, fizemos doação, e aí então ela falou para mim assim, esses livros vão ficar na secretaria comigo, né? E eu vou, ela faria o trabalho de uma bibliotecária, né? Eu vou emprestar, vou contar as histórias para as crianças, e foi assim muito interessante. E logo em frente, ela me mostrou, tem a escola, uma escola para os mais velhos, né? A partir do Fundamental 2, o ensino médio, e funciona para os jovens da aldeia, né? Essa etnia Pataxó, ela é do sul da Bahia, e ela tem mais ou menos umas 30 aldeias em 6 terras indígenas, né? Nós visitamos essa, Coroa Vermelha, e depois tivemos contato com a Mata Medonha, que eu vou contar daqui a pouco. A língua que se fala nessa aldeia é o Patxorã. Patxorã, ela é ensinada nas escolas, mas ela não é usada totalmente na aldeia. Então, o que acontece hoje na aldeia, segundo o que eles me explicaram, eles falam em português, mas introduzem alguns vocábulos Patxorã na conversa deles, para não perder. Música é em Patxorã, algumas brincadeiras em Patxorã. E uma coisa interessante, que é na escola, especialmente dos pequenininhos, não se ensina somente a matéria, português, matemática, se ensina a vivência na floresta. Então, como eles trazem a cultura, como eles lidam com os animais, como eles lidam com os vegetais. Então, tudo isso, toda a vivência que eles
eles precisam para viver na floresta, eles aprendem na escola também, o que eu acho isso muito interessante, né? Porque aí traz essa tradição das famílias. Eles estavam lá quando chegaram os portugueses, e eles foram, assim, não muito bem cuidados pelos portugueses, né? Eles moravam mais para dentro da floresta, mas com a invasão dos brancos, dos portugueses, a situação foi mudando e os rios foram secando, eles queriam terras, 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 e aí eles foram migrando mais perto do rio para ter alimento do mar, né? Porque antes era um alimento dos rios e da floresta. E hoje, então, eles ficam bem próximos ao mar. Depois a gente tinha a intenção de visitar uma outra aldeia. Essa outra aldeia, a Mata Medonha, ela não é tão visitada por turistas. Ela é bem mais retraída, assim, fica mais para dentro, e infelizmente nós não pudemos chegar na aldeia, porque assim, é uma estrada de terra, choveu, estava tudo alagado, e nós não pudemos chegar. Conversando com o pessoal do hotel, eles me falaram que, periodicamente, a aldeia vem para o hotel, eles vão em alguns hotéis, ali bem perto da aldeia, para vender o artesanato. E isso é uma coisa que também na Coroa Vermelha tinha uma grande quantidade, né? O artesanato é uma forma deles conseguirem algum dinheiro para as necessidades. Bom, dia seguinte, para nossa surpresa, chegou o pessoal da Mata Medonha. A primeira pessoa que eu vi da Mata Medonha foi a Moana. A Moana é uma menina assim, de 15 anos, muito simpática, muito bonita, e ela é filha da Andorinha. A Andorinha é a presidente da Associação Indígena da Mata Medonha. Por quê? Eles precisam ter uma associação para conseguir verba de associações, para receber doações, eles precisam ter um CNPJ, então ela era a presidente da associação. Bom, conversei com ela e falei, olha, Moana, eu gostaria de saber alguma coisa da sua vida, como vocês vivem, das suas atividades, a relação entre vocês. E ela muito, e assim, a gente percebe que eles são muito dóceis, sabe? É uma gentileza, é uma coisa que impressiona, sabe? A forma como eles conversam com a gente. Então, aí eu fiz uma entrevista com a Moana, que ela contou um pouquinho sobre a vida na aldeia, que a gente provavelmente pode ver num filme. Podemos ver, né? Então, vamos ver, sim. Que ótimo. Isso. Então, e aí, conversando com a Moana, fiz várias perguntas. Ela é uma menina que veio porque a mãe, a Andorinha, não pôde vir. E aí ela ia praticar o que a mãe pratica normalmente no hotel. A mãe faz normalmente uma oficina e ensina a fazer ou um cocar ou um filtro dos sonhos. Eu participei dessa oficina do filtro dos sonhos. Dá para ver aqui o filtro dos sonhos? Aí eu perguntei para a Moana qual é a intenção desse filtro dos sonhos. Ela me contou que eles vivem em uma floresta, e, aliás, eu perguntei também o nome da Mata Medonha, né, porque eu falei, puxa, que nome, né? Ela falou, quando nós chegamos, porque eles eram, hoje não mais, mas eram nômades. Então, eles ficavam procurando alguns locais, né? É uma etnia nômade, e ainda é fusão de várias outras etnias, né? Os pataxós têm composição dos amorés, dos tupinambás, dos tupiniquins, eles veio um pouquinho daqui, um pouquinho dali, foram se unindo, hoje eles compõem os pataxós.
E aí, na hora de fazer o filtro dos sonhos, ela me disse o seguinte, que às vezes eles também têm medo na mata, né? E o filtro dos sonhos é para eles se concentrarem nesse filtro e espantar o medo. O medo vai embora. Ela falou assim, muito calmamente, o medo, quando a gente olha os filtros, se concentra no filtro do céu, o medo vai embora, né? Então, é uma coisa assim, muito, muito interessante. Aí eu fiz umas outras perguntas para ela, perguntei como que é a sua casa? Vocês dormem em cama? Vocês dormem em rede, no colchão? Ela falou, olha, tem tudo isso, tem cama, tem rede, tem colchão, mas sabe onde eu gosto de dormir? Na esteira no chão, é o lugar melhor para dormir. Então, você vê a simplicidade, né? Como eles são autênticos e simples, né? E a gente percebe que tudo o que eles usam vem da natureza, né? Então, são as brincadeiras, é a alimentação, tudo que eles precisam, eles conseguem retirar da natureza. Eu vi uns vídeos lá dentro da aldeia, e ela me contou que eles, quando vão pessoas visitar, que a andorinha, a mãe dela, convida para almoçar. Então, tem mandioca, tem um peixe que eles pegaram, e aí eu vi a mesa é forrada com folha de bananeira, né? E as travessas são aquela parte que envolve o caule da bananeira, que forma uma travessa. O peixe é servido ali, né? Então, é bem interessante como eles usam tudo. As sementes, quando eles coletam, né? Porque existem várias brincadeiras, uma é de coletar sementes, outra de correr, e eu perguntei como eram essas atividades, ela me disse assim, as atividades têm participação de todos, tem participação das crianças, tem participação dos jovens e tem participação dos velhos, e os velhos contam as brincadeiras que eles faziam, né? E a gente vai aprendendo para ir brincando junto com eles, né? E aí eles separam as sementes que fazem barulho, as sementes que são bem coloridas, porque tudo isso vai fazer, a que faz barulho, por exemplo, faz parte de um ritual de dança, né? A que é bem colorida faz parte dos adornos, dos colares, né, dos enfeites. E eles usam agora tudo isso para vender. Esse aqui eu achei uma gracinha, achei tão bonitinho, prende no cabelo, e são penas, e a coloração é sempre ou de raízes, ou de sementes, ou de frutos, né, para tornar desse jeito. Isso aqui é semente, esses dois também são sementes, né? Então, é bem interessante. E agora eles estão misturando as sementes com algumas peças, porque as pessoas que vão visitar e ficam sabendo dessas necessidades acabam levando algumas bijuterias, algumas perolinhas, pedrinhas para eles, e eles misturam, então, com isso, né? As Que brincadeiras... linda, lindas cores, nossa, muito Você lindo, viu? Muito bonita, né? E muito. é charmoso. Olha, uma coisinha dessa, olha o charme que dá. Olha, nossa, muito lindo. Pode continuar com isso aí que está muito bonito. Posso? Então eu vou continuar. Então, e a Moana estava muito bem vestida. Eu achei tão interessante a roupa dela e perguntei, que bonita a sua roupa. Ela falou assim, a minha mãe que faz. A minha mãe que faz todas as roupas, ela que desenha as roupas da aldeia. Aí eu perguntei, vocês andam sempre vestidos? Porque a gente tem ideia que índio andava mais sem roupa, né? E não, nós andamos vestidos. A nossa etnia é de andar vestido, as mulheres andam com saias, as saias são lindíssimas, o corpete, tudo assim, trançado de uma forma tão delicada, tão bonita, né? Então, é realmente um trabalho de uma designer, né? Porque ela trabalha muito bem. E os brinquedos também são da mesma forma, super bem trabalhados, e
sempre com uma relação com a natureza. Eu trouxe um que eu achei tão charmoso. Olha só isso. É uma coisa, é papel, isso aqui é tudo papel, papel, e quando a gente e madeira só no contorno. Quando a gente faz esse movimento, simula o canto da cigarra. Olha só que coisa interessante, né? Como eles chegaram nesse som, né? Uma coisa muito Meli, interessante. você consegue fazer novamente para ver se a gente consegue captar, porque foi pouco tempo. Vamos ver se vamos conseguir. Bom, uma outra coisa que eu me lembrei que eu achei muito interessante, na primeira aldeia que eu fui, tinha o pessoal pintando o rosto. E eles pintavam os rostos dos turistas. E eu falei, vou me pintar também, eu vou ver como eu vou ser pintada. E eu vi que tinha são adolescentes que fazem as pinturas. Eu vi que ela pintou uma menina assim com muitas cores. E quando chegou a minha pintura, ela perguntou: "Você é solteira ou casada?" Eu falei: "Eu sou casada." E aí foi só essa a conversa. Aí ela me pintou tudo branco e preto. Aí eu falei: "Puxa vida, será que o meu não é colorido?" Ela falou: "É porque você é casada, então você não precisa chamar atenção." Olha, Que ótimo! Nossa, que ótimo! que leveza, né? Então foi isso, mas assim, o que eu posso dizer que me impressionou muito foi a forma de comunicação, foi como eles são dóceis, como eles são leves, como eles são. Eles contam da vida deles assim com tanta tranquilidade e certeza que é tudo maravilhoso, porque eles sabem que é maravilhoso, sabe? Então, assim, para tudo que eles precisam, eles têm lá na natureza. Eles não precisam de mais nada. Olha essa pulseira que eu comprei. Olha que linda, dá para ver? Então, adorno, brinquedo, arte, pura arte, não é artesanato, é arte, né? Uma coisa assim bem, bem impressionante. É isso, Marina. Alguma dúvida? Nelly, estou encantada, adoraria, nossa, estar lá com você. Próxima vez você pode me avisar, viu? Porque é. Então, e eles são bem preocupados com a educação, né? E também com a postura deles. A Moana usava também aparelho Ah, ortodôntico. E aí eu perguntei para ela, como é que você faz? Você tem dentista? Ela falou, nós vamos em dentista em Santa Cruz de Cabralha e nós pagamos. Nós pagamos o nosso tratamento dentário. Então, por isso que eles precisam vender o artesanato, né, o filtro dos sonhos, eu não sei se o hotel pagou alguma coisa, mas nós não pagamos nada, né? E trouxemos de presente o filtro dos sonhos, né? certo. Você vê que coisa, porque é tudo da natureza. Tem o padrasto dela foi com ela no hotel, ele chama Bobó, é o marido da mãe dela. O Bobó faz artesanato com uma habilidade. Gente, ele cruza aquelas linhas. Eu tenho um vídeo também, se vocês se interessarem. Vamos ver. Ele cruza aquelas linhas com tanta habilidade, com tanta rapidez que impressiona. E, por acaso, quando eu estava conversando com ele, ele mostrou uma pulseira que ele tem nos pés. Ele anda com essa pulseira sempre. A pulseira é cheia de frutos, e dentro de cada fruto tem uma semente. E quando ele anda, as sementes balançam e fazem barulho. Então, essas sementes também que são usadas para as danças. Né? Muito interessante. Então, olha, Melissa, está me deixando assim com uma vontade de assistir ao material. Então, vamos fazer o seguinte: vamos colocar o material agora para todos poderem acompanhar.
E na sequência eu tenho algumas perguntas, e a Márcia provavelmente também, né, Márcia? Vamos ver se a gente então assiste a esse material, porque está assim, aguçando a curiosidade de todas nós. Vamos Estou à lá, então? disposição de vocês. Vamos lá assistir ao material, tá? Olá, estamos aqui com Moana, da etnia Pataxó, da aldeia Mata Medonha. Tudo bem? Tudo sim. Fala um pouquinho da sua aldeia. Olha, a minha aldeia tem vários habitantes nela. A miscigenação, quando veio para o Brasil, foi para nossa aldeia também. Então, lá na aldeia, todo mundo vive em comunhão. Pataxó, não Pataxó, de outras etnias, e assim vai. E tem várias crianças também. Tem mais de crianças e habitantes, tipo adultos. 150 famílias. Famílias, com criança total e tudo. E é muito legal viver na aldeia, porque cada dia é uma nova experiência. Cada dia é uma nova vida, assim, como eu posso dizer. Uma capa de um livro. Estamos aqui com o Bobó, que está trabalhando para preparar para a gente uma oficina de filtro dos sonhos. Dá uma olhada que bonita essa pulseira nos pés para fazer dança. Mexe, Bobó, seu pé. Oh, legal. Artesanato dessa aldeia Mata Medonha. Lindos. Muito lindo tudo, Meli. Olha, estou encantada. Vale a pena uma visita na região. Olha, encantada. Você conseguiu trazer, né? Descrever é Moana, né? Moana. Enfim, que lindo tudo que você nos brindou aqui agora. Me chama a atenção, queria te perguntar, quando você fala, eu anotei aqui alguma coisa, não queria perder, da questão da escola, né? Bom, primeiro assim, eu fico imaginando a sua emoção, né? Como escritora e coautora com a Nilza, né? A Nilza deve ter também ficado muito feliz, porque é isso que quem escreve quer, que, né? A escrita Exatamente. voe, né? Alcance todos os lugares. Eu não podia imaginar que alcançasse os índios, né? Foi pelas minhas mãos, mas eles gostaram muito. Nossa, mas espetacular. Então, quando você falou da escola, né, me chama a atenção. Então, é como se eles fizessem, vamos dizer, aquilo que a gente chama aqui uma escola bilíngue. São alfabetizados, mas eles têm a língua que seria a materna, né, deles, presente para que isso não... o patuan, né, para que isso não se perca. Você tem ideia, não sei, de quantas pessoas, quantos indivíduos, né, moram na Mata Medonha? A Moana, no vídeo, fala da quantidade de famílias. Eu acho que eu fiquei tão empolgada que eu perdi essa informação. Mas ela fala, assim, varia um pouquinho de aldeia para aldeia. Tá. A aldeia Coroa Vermelha é uma das maiores. Tá. É uma das maiores e tem, assim, eu acho que umas 100 e poucas famílias por volta disso. Mas a escola é um pouco assim alternada, né? Um pouquinho num horário, outro no outro horário, no outro dia. Aí, quando vai para a escola de fundamental, aí sim, é uma escola regular com participação da prefeitura. Tá. Outra pergunta,
Quando você fala, né, da gentileza deles, me passa assim a leveza, a alegria, né? É como se eles, é como não, eles estão, né? Se há alguém que está integrado à natureza de forma orgânica, são eles, né? Vamos dizer. Uhum. Então eu acho que essa harmonia, né? Porque me dá a sensação de harmonia, né? Sim. De estar muito bem. Muito bem. Como que você, não sei se você pôde perceber algum ritual deles lá, né? Você falou que acompanhou um pouco esses momentos aí, né? Lá no hotel, mas você conseguiu perceber mais de perto a relação deles com o idoso, porque com a criança, eu vou te falar, né, que eu tenho assim um pouco mais de proximidade, eu me interesso muito, meu trabalho como psicóloga é com crianças, foi por muito tempo, e com adolescentes, né? E eu penso que com a criança, eles são muito respeitosos. Aquilo que a criança consegue fazer, jamais o pai ou a mãe farão por ele, né? Essa foi a minha, assim, aquilo que eu pude aprender ao longo dos meus estudos, aí que são poucos, mas que normalmente a nossa cultura a gente se antecipa, né? A criança quer abrir a porta, você não deixa ela abrir a porta, você vai Você lá vai e abre a porta para ela. E aí, com os adolescentes também, achei muito interessante isso que você falou, né, da mãe da Andorinha, que nome lindo, né? A Andorinha passar para a filha fazer aquilo que ela faz, né? Porque são rituais, eu imagino, para que eles possam aprender, né? Eu sempre costumava dizer para os jovens, em conversas em escolas, né, que nós todos da nossa cultura temos o ritual de passagem da nossa cultura, né, das grandes cidades, que é passar no vestibular, tirar a carteira de motorista, quem tem o privilégio de poder fazer uma viagem fora, né? Que aí quando volta ou quando consegue isso já virou adulto, vamos dizer, né? E eu vejo que eles têm esses rituais todos, né? Que vão preparando o jovem e que o idoso vai transmitindo, né? Os passos, vamos dizer, né? Quando você falou do brincar. Então, o respeito deve ser muito grande, não? Pelo idoso. Eu acho que a palavra que a gente pode usar mesmo é o respeito. O respeito porque os mais velhos ensinam constantemente, né? E os mais jovens ensinam para as crianças. Você falou do ensinar, tem algumas cenas assim, da Moana subindo em árvore e os irmãozinhos dela tentando subir. E ela vai subindo, e eles vão tentando. Ela não vai descer para ajudar ele a subir. Uma hora ele consegue subir como ela, sabe? Teve uma cena também muito interessante, no hotel mesmo, eles tinham preparado isso, de um coqueiro a outro, tinha uma fita, tipo corda bamba, sabe? A Moana chegou para mim e falou assim, vamos comigo na corda? Eu falei, eu vou te ver, mas eu não consigo. Não, você consegue, porque provavelmente a avó dela consegue, né? E ela passou, eu fiquei assim boba de ver ela andando com a maior facilidade naquela corda, com equilíbrio. Nossa, eu para andar no chão não tenho equilíbrio, e ela na corda bamba, né? Mas então, a impressão que a gente tem, né? Eu não vi uma relação muito íntima entre os velhos e os mais jovens. Vi na Coroa Vermelha essa avó que ela cuida das crianças, mas ela era muito jovem. Para mim, ela nem seria a avó. Mas o que eles contam é que eles respeitam muito e sabem que eles vão aprender muito com os jovens. Eles falam isso com os velhos. Que bonito, que bonito. Márcia, eu não sei quanto tempo nós temos ainda, eu ficaria aqui horas. Nós temos alguns minutinhos ainda. Então, você gostaria de fazer alguma A conversa foi excelente, Meli, obrigada por compartilhar conosco. E eu gostaria de saber, assim, porque a gente tem uma ideia de que os homens
nessa parte indígena, ficariam mais responsáveis pela caça, pela pesca, né? E as mulheres ficariam com a parte educacional e essa parte de artesanato. Eu gostaria de saber, e eu me interessei muito quando você falou da Andorinha, que ela é uma presidente, né, da associação. Então, você notou essa diferença de comportamento, em termos sociais, sexuais, assim? Não percebi que tinha essa diferença, ou pelo menos não era tão acentuada, porque, por exemplo, o Bobó, o marido da Andorinha, ele fazia o artesanato, e ele foi junto com a enteada dele para apresentar e fazer o filtro dos sonhos. Na outra aldeia, as danças, por exemplo, eles que estavam organizando a palestra, eles, os homens que deram. Então, eu acho que mais ou menos misturado, não existe tão separado a função do homem e a função da mulher, sabe? Eu acho que fica mais ou menos entremeado. Agora, eu achei interessante que eles próprios dizem que, apesar deles perderem um pouco da cultura em alguns momentos, eles percebem que também a escola, o contato com as outras pessoas, com os turistas, vão permitindo que eles sejam mais conhecidos no mundo. E isso, eles disseram também que nos últimos anos, 2, 3 anos, eles têm tido mais visitas, né, que querem conhecê-los. E eu acho que a mídia também é um local que vários artistas vão visitar e que colocam nas mídias sociais aí. Então, acho que isso tem ajudado. Você poderia compartilhar com quem está nos assistindo, porque você comentou antes que esse local foi um local muito especial para a seleção de futebol alemã. Né? Sim. Conta um pouquinho, rapidamente, para todos. Então, esse hotel que nós ficamos é numa vila chamada Vila Santo André. Na Vila Santo André tem 2 grandes hotéis. Um é bem grande, que foi o que nós ficamos, é um resort, que ficou toda a comitiva da seleção alemã, repórteres, tudo. E o outro, que é menor, que é do lado, ficaram só os jogadores e os diretores, o pessoal mais da seleção. E uma coisa que foi super importante para essa vila foi que os alemães se encantaram por tudo isso, inclusive a porta de entrada desse hotel que ficou a seleção é um filtro dos sonhos grande, é uma porta, assim, a entrada do hotel que foi feito pela Andorinha. E hoje a gente conversa com todos eles nem se importam que o Brasil perdeu, eles se importam que a seleção alemã estava lá, sabe? A seleção alemã fez vários benefícios na vila, de posto de saúde, de campo de futebol. Então, para eles os alemães foram muito importantes. Os alemães queriam assistir às danças, os alemães queriam levar os artesanatos, eles venderam muita coisa, os alemães levaram muito artesanato deles para a Alemanha. Foi um momento muito interessante para eles. Mas eu não sei se vocês viram, essa semana eu li no jornal que a aldeia de Santo André estava se revoltando porque tem um grande empreendimento para ser instalado na região e que eles não querem. Não sei se vocês chegaram a ver. É uma coisa bem triste para eles, porque eles sabem que o meio ambiente pode ser degradado, né? Essa é uma questão atualíssima, né? E que vamos, oxalá, que a gente consiga, né? Equacionar da melhor forma, né? Eu sei que você tem alguma coisa para dizer muito bonita, não sei se é alguma fala deles, um pensamento que você fez referência, que gostaria de dizer quando estivéssemos no final da nossa conversa. Olha, eu
Um poema era um dizer... texto? Não, é assim, eu preciso dizer que em vários momentos meus olhos ficaram cheios de lágrimas, porque é emocionante lidar com essas pessoas. Você consegue sair do que você é e se sentir outra pessoa. Você consegue ficar muito leve diante de cada atitude deles. Atitudes mais simples te enchem de energia, sabe? É uma coisa assim impressionante. Agora, sabe, depois dessa vivência, eu quero viver outras vezes, conhecendo mais, participando mais. Eu acho que mais do que ler, estudar sobre o assunto, é vivenciar, sabe? Estar do lado deles. Isso é Meli, muito você importante. já é uma pessoa suave, quem te conhece sabe, né? Mas quando você está falando, e neste momento principalmente, você transmite muito mais ainda, isso é tão bonito, né? Dá uma vontade de fazer essa Obrigada. experiência também. Nossa, que ganho, que maravilha. Porque Eu é uma preciso... experiência super interessante, valiosa, né? Porque é um povo que está em integração com a natureza, que a gente está precisando tanto, que nós esquecemos um pouco, e que é fundamental, né? Então, muito obrigada, Meli, por compartilhar conosco um pouquinho dessa tua experiência, que foi tão significativa mesmo. Eu que agradeço. Obrigada. Agradeço realmente de coração poder falar desses índios maravilhosos. Muito obrigada, e quem sabe fazemos uma segunda roda de conversa, né? Porque com certeza Podemos fazer lá! Vamos fazer lá com vamos eles! gravar em loco. Muito obrigada, viu? Eu que Valeu agradeço. Um muito. grande abraço. Muito obrigada a todos que nos acompanharam, e vamos continuar produzindo aquilo que a GEB se propõe, né? Cultura, literatura, e isso vai reverberando, ecoando para todos os cantos, né? E eu fico assim muito, muito feliz, porque é uma esperança de que a nossa literatura, então, consiga chegar pelo menos a esses lugares, porque agora nós já temos um ponto de contato, né? E vamos mandar material para lá, certamente, tá bom? Tá bom. Obrigada, um beijo para Tchau, todos. tchau. Tchau, tchau.